Grande abraço, amigo, ligado aqui no site Sport MS. Estamos recebendo hoje aqui um convidado muito especial para que possa falar também das coisas do futebol, não só do Mato Grosso do Sul, mas também o futebol internacional. Hoje o site Sport MS está internacional. Estou recebendo hoje aqui nosso Tony Montalvão. Alô, Tony. Tudo bem, Tony? Tudo bem, Cláudio? Um abraço. Feliz em estar falando com você. Fazia muito tempo que a gente não se falava, apesar de eu sempre estar acompanhando as suas transmissões aí, mandando mensagem para você, mas fazia muito tempo que a gente não se falava. Muito bem. Hoje você está aí em Portugal, está em Portugal. Como é que está a situação em Portugal e a pandemia? Como é que está a situação? Tony, conta para nós aí. Então, aqui nós estamos no norte, né, de Portugal, eu estou na cidade do Porto, e aqui está bem controlado, bem tranquilo, o comércio está funcionando 100%, cada dia mais eles estão fazendo a liberação. Hoje a população até 40 anos já está sendo vacinada e até o final do mês até 18 anos. Então, quer dizer, aqui está bem controlado. O que tem mais alguma coisa assim de pandemia é no, como chamamos, é lá na região do Algarve, né? O sul do país. Correto. Tem alguma restrição para os brasileiros chegarem aí ou não? Como é que está a situação? Por enquanto tem. Por enquanto eles não estão ainda aceitando a entrada de turistas, principalmente turistas brasileiros, mas brasileiros com dupla nacionalidade ou com que comprove que venha ao país por tratamento de saúde ou que tenha parente ou com algum trabalho regularizado, está podendo entrar. Correto. Como é que está a sua situação, Tony? Está aí com algum time? Qual é o seu time que você está mexendo aí? Como é que estão os atletas? Como é que você está trabalhando aí em Portugal? Então, Cláudio, eu sou funcionário ainda do Futebol Clube Pedras Rubras, né, um time da CNS, que é equivalente à nossa Série C no Brasil. Só que aqui nós temos o clube tem um pavilhão, né, que aqui fala pavilhão, no Brasil fala poliesportivo, e estava desativado. E eu pedi para fazer um contrato com o clube para arrendar o espaço, já que tem 3 quadras cobertas e taqueadas, piscina aquecida, restaurante. Eu arrendei para a gestão particular, estou tocando, e o futebol, eu estou voltando a mexer com futebol, mesmo no Pedras Rubras, mas na base. É uma coisa que eu sempre falo, né? Deveria ter feito isso aí no Brasil, principalmente aí no Mato Grosso do Sul, onde tem bons valores para a gente trabalhar nisso aí. Eu acho que até a situação do 7 estaria diferente, mas a gente investiu em jogadores veteranos, essas coisas que eu não faria mais. Mas isso é para aprender, e vamos ver se o 7 volta aí na mão de outros gestores, mas se eu puder opinar que trabalhe com base, porque o futebol do MS só tem um caminho: trabalhar com base e algum clube brigar para subir para uma Série C. Espero que seja o Águia esse ano, e se não for o Águia esse ano, espero que seja o Costa Rica no próximo ano. Muito bem. Você está trabalhando com algum jogador aqui do Mato Grosso do Sul você tem gestão sobre eles ou não? Então, aqui ou que passaram por aqui? Então, aqui no Pedras Rubras, eu tentei trazer o Maicon, né, que é o central, que disputou pelo Comercial esse ano, que o Maicon aquele teve uma passagem muito boa. O Maicon aqui ficou conhecido como o zagueiro artilheiro, né, porque ele fez, acho que, 6 gols em 6 partidas aqui. Ele ajudou o time dele realmente a subir para a segunda liga. E depois ele voltou para o Brasil, que ele voltou machucado. Acho que os caras... Acho não, tenho certeza. O pessoal aqui de Portugal, do clube, era brasileiro também, não deu condições para ele. E ele voltou para o Brasil, voltou machucado, teve que fazer a cirurgia. Mas o Maicon a passagem dele foi muito boa aqui dentro e fora de campo. O Maicon deixou uma boa impressão. O Maicon, inclusive, realmente operou, conversei com ele pessoalmente, inclusive, no jogo lá do Costa Rica em 1-1, conversei com ele, foi tudo legal, a operação dele foi perfeita, está recuperado, tanto é que fez o comercial, conseguiu chegar aí, né, até de repente, entre o segundo colocado, e ficou na 4ª posição. E o Maicon está recuperado, agora é só mesmo acertar algum time para ele continuar dando sequência no campeonato, nas competições. E categoria de base, como é que você está trabalhando? Você vai trabalhar só aí? Você pensa em trabalhar aqui também? Como é que está em parcerias aqui com o time do Sul Mato Grossense? O que você está pensando, Tony? Então,
Severo, eu falar para você, eu penso em não eu voltar, sabe? Eu penso em fazer uma parceria com, principalmente o Sete, né? O Sete voltar com mais com categoria de base para poder abrir o mercado para esses jogadores aqui em Portugal. Mas eu primeiro a gente vai esperar. A gente tem tudo já, sabe, planejado, como temos parceria com chineses aqui, com italianos, para poder levar, sabe, porque a gente sabe a situação do futebol do Mato Grosso do Sul, como que é para conseguir a parte financeira, é muito difícil. Mas o que mais está pegando a gente de voltar e fazer esse trabalho é essa pandemia. Eu falo, não adianta a gente pensar em colocar clube, montar elenco, montar tudo e depois não poder, sabe, estar nem treinando. Mas a ideia é que assim que melhorar tudo isso aí mundialmente, principalmente no Brasil, nós montarmos uma categoria de base muito forte, mas categoria de base mesmo, que vai lá ali dentro do sub-11 até o sub-19, disputar os campeonatos. Claro que a gente almeja ser campeão, mas a base eu aprendi muito aí com vocês aí, com um grande colega seu aí, que hoje está na rádio dele própria, que não base não é custo, é investimento, e não adianta brigar só para ser campeão e depois, no ano seguinte, não dar andamento para onde colocar esses meninos. É tanto que eu acho que o Fabinho, do União ABC, faz um grande trabalho, o pessoal lá do Seduc, agora tem o Grêmio Santo Antônio, a CERC, né, também trabalha bem nessa parte de base, mas a gente tem que procurar algo mais fortalecido mesmo, que a categoria de base, como eu falei no começo, é a única coisa que pode levar o futebol do MS e também chegar a uma Série C. Essas duas coisas. Se tiver aliado uma grande categoria de base e chegar numa Série C, senão o futebol do MS vai continuar do jeito que está. E eu estou acompanhando de longe aqui, porque eu já estou entrando no terceiro ano no Futebol Clube Pedras Rubras. E eu estou acompanhando os últimos 2 anos o futebol do MS, a qualidade até de elencos, parece que ela caiu muito. Você pegar uma final de 7 de setembro e Comercial, você podia pegar os dois elencos que nenhum estava devendo para o outro. Isso é verdade, realmente. E aí o Thiago Lopes de Faria realmente tem razão sobre a questão de, né, trabalhar realmente com a base, mas com pessoas também sérias também, né, Tony? Não adianta nada também vir aventureiros também que não conhecem a realidade do Estado, não são do Estado, não sabem como funciona, de repente, algumas coisas, e acaba vindo se aventurar, e aí é complicado também para tentar reerguer aí o futebol sul-mato-grossense, que realmente nesses últimos 2 anos deixou muito a desejar, por isso nós estamos nessa situação realmente que nós nos encontramos neste momento. Sobre o 7, está fechado, quer dizer, você não tem mais nenhum convênio com o 7, como é que está a situação do 7? Não, ainda sou presidente do 7 ainda, né? Até 2022 ainda tenho o meu mandato, até o meio do ano. Devo, esse ano aqui, fazer a prorrogação por mais 3 anos, antes que acabe o mandato, né? Já até conversei com a minha diretoria. Mas a ideia inicial é que, se voltar com os pés no chão, mas pensando em categoria de base. Muito bem. Então, para a Série B, dificilmente você virá para a Série B, então, deste ano, Gui? Não, temos a intenção também de disputar a Série B, mas disputar com jogadores novos, sabe? Tentar revelar jogadores, aí se subir para uma Série A, dar uma mesclada, mas sem ser jogadores com a idade muito avançada. Isso aí eu não faço mais. Certo. O negócio, então, é realmente trabalhar estar na segunda divisão, mas estar com jogadores de idade abaixo de 23 anos, por exemplo. Isso. O ano passado nós trabalhamos com um jogador aqui no Pedras Rubras, 19 anos, central. Ele foi titular o campeonato todo, profissional, que nem eu falei para você, como se fosse uma Série C do brasileiro. Acabou o campeonato, o time do Rodrigo Grau veio e contratou ele. E todo mundo falava, mas você acha que vocês colocar um jogador de 19 anos, ele vai ser negociado, ou alguém vai... Foi o único jogador que o Portimonense, que o Rodrigo Grau hoje é o diretor do Sub-23 lá, né? O Marcelinho Paulista é do profissional. Sim. O jogador que interessou para eles foi o nosso zagueiro de 19 anos. Legal, legal. Ô, Tony, você acha que, de repente, com essa categoria de base, é possível, de repente, em jogadores daqui do estado,
sair com você. Tem um trabalho também sendo aberto aqui com pessoas sérias que eu conheço, inclusive eu conheço o Murilo aqui da ABB, que está fazendo já agora um MS, fazendo essa questão de gestão também com jovens atletas, aqui no estado e no Brasil ainda, mas se abrir as portas também há a possibilidade, então, de repente, você levar algum jogador daqui do estado. Claro, e outra coisa, se eu ver que também não tenha condições de voltar com 7, porque eu também não vou querer voltar para contrair mais dívidas e eu vou ficar em Portugal. Essa é uma coisa que eu já decidi. Eu pelo menos mais 5 anos eu vou ter que ficar aqui. Mas eu posso procurar, sabe, o pessoal de Campo Grande, aí, dos clubes de Campo Grande, para fazer uma parceria de categoria de base, ou olhar todos os clubes para trazer, sabe, ir no Comercial, ir no Operário, no União ABC, no Costa Rica, e procurar fazer parceria para trazer os jogadores deles para cá. Então, eu sou de São Paulo, capital, quando estou no Brasil, moro em Jabuticabal, interior, perto de Ribeirão Preto, mas o estado que eu fico de olho e a gente fica preocupado aqui como chama, é o Mato Grosso do Sul. Eu fiquei 5 anos no total, né, no Mato Grosso do Sul. E eu passei por uma fase lá que, quando eu cheguei, teve a desconfiança, aí você vai ficar 3 meses e vai embora. Fiz muita coisa errada, mas eu fiquei 5 anos, né? Não, sabe, consegui conquistar 2 títulos aí, um presidente, um pelo Itaporã, pelo 7, e vejo o estado do Mato Grosso do Sul com uma... Eu até conversei esses dias atrás com o Cesário para ele criar um departamento de seleções de base, sabe? Dar mais investimento para a categoria de base, porque é onde vai poder alavancar mesmo o estado e os clubes. Ele pediu para que eu desse uma olhada para como que trabalha aqui, porque aqui as federações aqui, que aqui chamam as associações, todas elas têm as categorias de base e têm seleções. Sim, sim. Não, e aqui também precisava, lógico, a federação já há um movimento, inclusive isso, para que a federação tenha um departamento amador, né, separado do profissional, porque está muito misturado e está muito, né, centralizado num organograma só, né, Mauro? Tem que ter, Tony, tem que realmente separar e deixar as pessoas trabalharem também, quem é envolvido com a categoria de base também, né? Sim, e é o que a gente estava falando, né? Você olha aí um estado que produz um monte de jogadores. Esses dias mesmo eu vi acho que foi um jogador, o Pato, né? Que o pessoal chamava de Pato, ele está no Atlético. Ele saiu, na verdade ele passou, ele não teve uma formação pelo Corumbaense. Hoje, se ele for vendido, o Corumbaense pode entrar para tentar de 1 a 2% do valor, mas ele poderia ter saído vendido, ou poderia ser um valor maior, ou o Corumbaense ter segurado os direitos federativos e como chama? Ia ter alguma percentual sobre questão de negociação, né? E não aconteceu isso porque não fizeram um contrato, bem feito, né? Mas isso é que nem eu falo, a gente eu não posso falar do Corumbaense, não posso falar de clube nenhum, porque eu também tive meus erros aí. Então, hoje vem para Portugal, começa a aprender as coisas, porque aqui a categoria de base é totalmente diferente do Brasil. Nós temos aqui desde o sub-6 até o sub-19, só que não pula de 2 em 2 anos, que nem no Brasil. Aqui é sub-6, sub-7, sub-8, sub-9 e até sub-19. Aí os clubes têm equipe B, tem o sub-23, e os jogadores aqui, a gente no Brasil, um jogador quando está com 18 anos, ele já tem que estar jogando no profissional. Aqui não, certo. A maturação de um jogador profissional é 3 anos. Aqui eles dão mais tempo do jogador, mas é a necessidade do futebol brasileiro de vender. É aquele negócio, tem que colocar o jogador porque nós temos que vender. E aqui não, aqui eles têm mais tranquilidade. E hoje, você pega os jogadores portugueses mesmo, eles estão jogando nas principais ligas aqui da Europa. Na liga inglesa mesmo tem clube lá que nem o Wolves, que 80% do elenco é português. Correto, realmente aqui existe uma pressa da negociação de jogadores para realmente, né, lucrar com isso. Inclusive, no final de semana aqui, o Águia Negra jogou contra o Boa Esporte, e um garoto, eu confesso que eu não consigo lembrar o nome do meio-campista agora, é da cidade de Anastácio, rapaz. Como é que pode? Ou seja, o jogador saiu daqui, não passou por nenhum time,
e está jogando, e tá jogando no Boa Esporte, lá de Minas Gerais. Eu acompanhei o jogo no sábado, assisti pela TV, né? CBF Aqui, TV? Uhum. nós assisti aqui, e eu acompanho. Tem dia que eu ligo até para o Marcos, lá, o presidente do Dourados, ligo para o Fabinho e falo para eles: eu estou sabendo mais do futebol do Mato Grosso do Sul do que vocês que estão aí, porque eu fico sabendo de tudo, fico sabendo bastidores. Mas eu assisto tudo, assisto aqui, eu escuto, eu acompanho as suas transmissões, acompanho do Thiago, acompanho pela TV Morena daqui mesmo de Porto aí, Passagem de né? Porto, porque eu tenho aquele aparelhinho lá, né, que vende ali no Paraguai. Nós temos Certo. aqui, eu acompanho tudo, e a minha transmissão aqui é TV Morena, e sabe, e vocês, a imprensa esportiva, você, os seus companheiros aí, eu falo que Mato Grosso do Sul tem a melhor equipe, as melhores equipes para transmissão esportiva são vocês. Eu nunca vi isso, eu sou de São Paulo, nunca vi uma transmissão e nunca vi equipes de esportes igual a vocês. Trabalhei em Minas Gerais, não tinha também. Mato Grosso do Sul, para mim, a imprensa esportiva é a melhor que tem no Brasil. Bom, obrigado pela parte que não toca, agradeço também essas palavras, e lógico, tem alguns companheiros não vivem ainda, realmente também não vivem exclusivamente do futebol, não vivem do esporte, mas se pudesse viver, se o futebol tivesse um pouquinho mais em alta, com certeza dava para te viver do futebol, né? Já diria o Ramon Cabreira lá atrás, né? Se a gente pudesse viver realmente do futebol, do esporte, a gente poderia fazer muito mais coisas para o mundo esportivo do nosso estado, né? Ô Tony, e como é que vai ficar o set, então? Você vai colocar alguém para dirigir aqui ou você vai dar a palavra final? Como é que vai ser? A palavra final, se participa ou não? Porque aqui tem um movimento sobre a questão do coxim, tem um movimento do Taverópolis, inclusive, já tem uma entrevista, já sostei uma entrevista com o gestor do Taverópolis aqui da capital, que está se movimentando, tem muita, né, aqui pela internet tem muita, parece que tem novidades, vamos ver quem que é. Pai, não conheço o gestor do Taverópolis, que está se movimentando aqui na capital. Então, seria 7, o Coxim, que parece que vai se movimentar, o prefeito lá já deu a palavra que vai trabalhar para realmente participar, o Taveirópolis, né? O Maracaju e o Corubaense, que estão punidos, mas há informação de bastidores que eles vão reivindicar junto ao Tribunal de Justiça e vão também aí junto à CBF, que vão até a FIFA, para que não sejam punidos os 2 anos por conta do que aconteceu e também por conta da pandemia, e para tentar voltar na Série B também já deste ano. O que você vê, o que você analisa, o que você vê? Então, sobre o 7 hoje seria 100% de certeza que voltaria, mas tudo vai depender da pandemia, porque nós vamos colocar primeiro a situação da pandemia em primeiro lugar, depois o futebol. E sobre esses 2 clubes, o Maracaju e o Corumbaense, eu acho que eles têm mesmo que ir atrás, sabe? Tem que... eu acho que não precisava nem, sabe, entrar na injustiça, eu acho que tinham que liberar eles para ir por causa da pandemia. Aqui teve clube que não caiu de divisão por causa da pandemia o ano passado, e eles podem até usar o argumento que o Itaporã também, quando eu assumi o Itaporã estava com 4 anos de suspensão pela CBF. E disputou, como chama, o campeonato, porque a gente foi lá, pagou a multa, e eu nem sei que multa que é essa, porque eu, na verdade, eu só paguei as anuidades e as inscrições dos jogadores e foi liberado. Então, eles têm que se apegar nisso aí. E um time que nem o Corumbaense, ele não pode ficar fora, né? O Corumbaense, o Comercial, o Operário, eles são clubes que fazem a diferença no Biratã, são clubes que fazem a diferença no estadual. Correto. Você falou em Marcão, lembrei agora aqui, vou te perguntar, você tem conversado então com o Marcão lá do Dourados, como é que você vê essa ascensão desse time do Dourados? É bom para o futebol? O Marcão, de repente, está no caminho certo, está numa linha certa para trabalhar lá na região de Dourados? Você que teve muitos problemas lá, não teve muito apoio, né? Mas, de repente, o Marcão pode ter uma melhor sorte do que você? Eu acho que Dourados tem que ter. Um ou 2 clubes comporta. O que não pode é o 7 voltar, aí ter o Operário, ter o Biratã, ter o Dourados Atlético Clube. É muito clube para uma cidade que não apoia muito nenhum clube. Um clube já é difícil lá, mas 2 eu acho que poderia ter. O Marcos, ele fez um grande trabalho. Ele foi campeão da Série B, vice
na Série A. O time dele, a nível de elenco, sempre falei para ele, não era um elenco que eu acho que era um grande elenco, mas foi um elenco que chegou, tem que tirar o chapéu, né? Mas eu acho que o Marcos vai ter os mesmos problemas que eu tive. E ele sabe disso, a gente já conversou, que ele caiu na mesma conversa do que eu, e uma coisa que eu nunca mais faria, que é esperar a promessa de político. Aí acaba realmente não surtindo o efeito desejado. Não, porque na época eu tinha condições de ter feito um time em 2016, um time mais barato, que eu teria condições de ter levado, ia brigar, não do jeito que eu briguei, ia ser muito mais difícil para chegar numa final de campeonato, mas também não teria contraído dívidas que, hoje eu posso falar, foram promessas num churrasco na casa de um vereador, e eu saí do Itaporã porque fizeram essa promessa para mim que ia ter, eu falo até o valor para você, 150 mil por mês. Chegou na hora, Correto. eu tive um dia, acho que 90 mil reais, quando passou pelo operário, que foi uma premiação e ainda foi colocado dentro de um envelope em cima da mesa na frente dos jogadores. Quer dizer, o dinheiro não foi nem passado para mim primeiro, foi passado já para mostrar para os jogadores que esse dinheiro chegou. Foi o único dinheiro que chegou. O resto, muita gente fala que do estadual. O estadual, o Sete não ficou devendo nada para ninguém. O que ficou devendo e teve as trabalhistas, aquela repercussão toda, foi a série D de 2016, até que eu cheguei a cogitar de tirar. Os jogadores fizeram uma reunião junto com a imprensa e eu não participei. Falaram que iam disputar, que iam chegar e depois a gente ia ver essa parte. Só que no meio do caminho teve uma discussão, rachou a diretoria do SET, no caso eu, com a comissão técnica. Isso aí é nítido. Rachou e foi naqueles jogos contra o Fluminense de Feira de Santana. Correto. Eu vi coisas ali que muita gente da imprensa ali de Dourado sabe o que aconteceu, sabe que o treinador, isso aí é melhor não falar, mas um dia vai vir à tona. Sim, verdade. E eu e o treinador, a gente chegou, sabe, a quase sair no tapa dentro da própria loja da fábrica do Marcos da RM. Todo mundo sabe disso aí, que trabalha nos bastidores ali do set, sabia. Que a gente quase saiu no tapa. Verdade. Estou recebendo aqui, também aqui na Rádio Esporte mesmo também, um grande empresário aqui também, para a gente começar a discutir sobre a questão de esporte também. A gente vai estar falando aí na próxima semana sobre os projetos também aqui na Rádio Esporte Mestre. Bom, para encerrar e para te liberar, queria que você falasse sobre para as cidades do interior que de repente possam participar, se devem participar, se de repente você está aberto também, de repente, de colocar o set aí em outra cidade, como é que está a situação? Você pode usar aqui os microfones da Rádio Esporte MS, Tony. Então, na verdade, já apareceu algumas cidades, né, que a gente teve convite para ir. O SET, eu acho que é um time muito identificado com a cidade de Dourados, eu acho que dificilmente poderia tirar de lá, e a gente sabe, né, Severo, que nem o Matsubara, quando saiu da cidade, quis voltar, acabou o time, né? É uma situação que tem que ser muito bem pensada e tem que ser uma proposta muito boa, porque senão não vale a pena, que nem eu falo. E hoje, para sair de Portugal, para voltar para o Brasil e para tocar um time no Mato Grosso do Sul, é uma coisa que também tem que ser muito bem pensada, senão é melhor fazer parcerias. Eu já tive várias vezes aí contato com o Claudinho, o Cláudio do presidente do comercial, uma pessoa que eu tenho amizade desde que eu cheguei no Mato Grosso do Sul, sempre foi um cara que foi, acho que um dos únicos presidentes que eu nunca bati boca, que eu nunca tive um atrito. Já conversei também com o Estevão também, sabe, já deixou as portas abertas para casa da base, para fazer parceria, mas eu acho que o SET, para sair de Dourados, só se fosse uma cidade que fizesse uma boa proposta. Não falo nem de muito dinheiro, essas coisas, mas de estrutura física. Só para deixar claro aqui, essa história do negócio do Operário, o que aconteceu, afinal de contas? Você ia para o Operário mesmo? Conta para mim essa história. Eu acho que vou falar em primeira mão para você. Nunca falei isso. Certo. Cheguei a sentar na sala
do Petralas, do Estevão. E eu senti um negócio, falei assim, eu acho que não vai dar certo eu vir para o Operário. Eu gosto muito do Estevão, gosto mesmo. O Estevão, vou falar a verdade, foi um cara que eu tive uns atritos no começo, mas depois eu conheci, eu falar a verdade, é um cara que ele pode contar comigo, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mas eu falei, não vai dar certo. Aí depois saiu uma conversa que eu fui vetado por 3 diretores. Correto, isso mesmo. A diretoria, lá, acho que é 20 e poucos diretores. Então, a maioria tinha aprovado. Eu aproveitei que esses 3 não me queriam e já falei para os caras, eu não posso vir, não. Mas, eu falar para você, eu converso sempre com o diretor, como que é o Anderson Ramos. Certo. Mas o Anderson não é o Anderson que não me queria no Operário de jeito. É verdade, ele mesmo. Ele não queria de jeito nenhum. Mas eu falar para você, tinha uma situação lá que se eu forçasse, ele que saía. Correto. Mas quando uma pessoa não quer você na casa dela, se você tem vergonha na cara, você não vai. Então ele não me queria na casa dele, até na época o Grau falou, não, vamos fazer uma dupla aqui para trabalhar junto. E a partir dali peguei uma grande amizade assim com o Grau, mas o Operário, eu acho que não, por uma das maiores camisas, tudo, mas eu não daria certo no Operário. Arrepiou. Quando você saiu de lá, arrepiou, então. Foi bem melhor. Puta, hora que foi que eu falar para você, eu falei, se ainda bem que eu não fiz, eu ia fazer a coisa errada. Não pela torcida, nem pela camisa, nem pelo Estevão, mas por outras pessoas, como eu falei. Uma delas, um cara que eu converso, tenho um respeito por ele, mas não me queria, não. Correto. E o Grau hoje aí no Portugal, vocês estão batendo a bolinha de vez em quando ainda? Então, só que eu tô no norte, né? E ele tá no sul. Eu tô no Porto e ele tá lá no Algarve. Ele tá no paraíso, né? Porque é o melhor litoral, um dos melhores litorais da Europa. Mas eu também estou numa das cidades mais bonitas também da Europa, né? Mas a gente sempre conversa. Ele veio aqui assistir o meu time jogar umas 3 vezes. Eu ainda não fui lá na cidade onde ele está, porque lá também, quando teve a situação do Covid, foi onde propagou mais, o Sul. O Sul. Verdade. Porque tem muito turista, né? E lá é como se fosse o Nordeste. Lá é Sul, mas é como se fosse o nosso Nordeste aí. É calor o ano todo, praticamente. Correto. O meu colega de emprego lá, o doutor Augusto Nunes, ele é procurador, ele tem uma paixão eterna pelo sul de Portugal, fala sempre, viu? Que coisa. Tony, estamos aguardando então a sua decisão aí sobre a questão do set, esperamos também divulgar aqui na Rádio Sport MS, também no site Sport MS, ou em vídeo, ou em áudio mesmo, o que você decidir, nós estamos aqui aguardando, ansioso aí para ver o que vai ser a Série B do estadual, beleza? Grande abraço, obrigado por nos atender. Cláudio Severo, muito obrigado por esse espaço aí. Pode deixar que assim que a gente tiver uma posição sobre isso aí, eu vou passar para vocês em primeira mão. Tá aí, portanto, presidente do 7 de setembro, hoje morando em Porto, lá em Portugal, Tony Montalvão, conversando com os internautas do site Sport MS. A gente fala mais de esporte aqui na rádio e também no site Sport MS. Grande abraço.